Olá, sexto ano. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos recapitular alguns assuntos que foi dado em sala de aula. Vamos lembrar, né? E dando continuidade ao que a gente já começou, que foi falando sobre paisagem. Vamos lá? O conceito de paisagem. Então, o que é paisagem? Vocês lembram que a gente discutiu bastante isso aí em sala de aula? O que é paisagem? Paisagem, a pessoa pensa logo, paisagem é o mar, o rio, alguma coisa da natureza. São essas figuras mais ou menos que vem à mente das pessoas, não é isso? Só que paisagem, ela vai muito além disso. Paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem captar. É tudo aquilo que a gente consegue ver, sentir, ouvir, cheirar, tudo aquilo que está associado à nossa percepção. Então, tudo aquilo que a gente consegue ver. Se a gente está vendo, é paisagem. Então, não necessariamente é em um ambiente natural. Pode ser na cidade, pode ser na sua casa, pode ser no seu bairro. Qualquer ambiente, espaço que a nossa visão consegue alcançar, isso é a paisagem. Vamos ver outro sentido. O ouvir. Quando você passa num local onde tem muitos pássaros, então você ouve. E ao ouvir, você já imagina a paisagem. Que ali é um local onde tem árvores, onde o meio ambiente está presente de forma mais natural. E pode passar por uma cidade, ruas, e ouvir o barulho do trânsito, dos carros. E aí você também imagina aquela paisagem. Então, se você não vê, se for um deficiente visual, por exemplo, ele vai ouvir. Ouvindo, ele também vai sentir a paisagem. Então, vai além do ver. O ouvir também está relacionado às nossas percepções. O tato também. Se você está num ambiente e tudo aquilo que você vai tocando, mesmo que você não vê, você também está imaginando ali a paisagem. O sentir também. O sentir no paladar. Você também imagina o ambiente que você está. Se você está num restaurante ali degustando comidas, numa lanchonete, então você sente a paisagem que você está. O olfato. O olfato, ele também, se você passa por um local que tem uma padaria e você vai sentindo o cheiro das massas, a fabricação daqueles pães, então você já vai imaginando que ambiente é aquele, não é isso? Então, o que é a paisagem? Paisagem é tudo o que percebemos no espaço em determinado momento. O relevo, os objetos e os seres vivos de um local são elementos que formam a paisagem. Eles podem ser naturais ou sociais. Os elementos naturais. Então, pelo nome a gente já sabe, né? Está relacionado à natureza. Então, as plantas, a água no rio, a cachoeira, as flores, a terra, as pedras. Então, tudo isso está relacionado à natureza. Então, são os elementos naturais, certo? São elementos que não são artificiais, são elementos que vêm da natureza. Então, o que são esses elementos? São aqueles originários da natureza, que podem ser entendidos como meio físico. Montanhas, árvores, rios e mares são exemplos de elementos naturais da paisagem. E os elementos sociais?
Que elementos são esses? Os elementos da sociedade, os elementos que foram introduzidos, fabricados pelo homem. Então, são esses elementos sociais que fazem parte da sociedade, são aqueles alterados, que alteram os elementos naturais e acabam nascendo novos elementos no ambiente, na paisagem. Vamos ver aí essa paisagem, que é a paisagem de uma área de São Paulo. Aí você vê aí como está transformado esse ambiente, como estão com elementos sociais. Quais são esses elementos? Vejam aí, tem pontes, viadutos, ruas, muitos edifícios, construções humanas. Veja que tem até um rio, mas ele está sem margens, porque ele está todo construindo as suas margens cheio de ruas, né? Então, veja como está transformada a natureza, cheia de elementos sociais, elementos que vieram com o homem, elementos que são fabricados, feitos pelo homem, certo? Então, o que são esses elementos? São aqueles que foram feitos ou modificados pelas sociedades, como as ruas, as construções, as plantações e as áreas de pastos. Agora vamos ver essa interação e transformação. Ao longo do tempo, a paisagem ela vai sendo modificada. Pode ser modificada pela natureza, porque os fenômenos da natureza, né? O que acontece pode ser um terremoto, furacão, tornados, vulcões, e tudo isso modifica a paisagem, mas não necessariamente um fenômeno assim grande. Pode ser até a ação do vento, da chuva ao longo de muitos anos, né? Aí a natureza vai se construindo e reconstruindo e se transformando. Mas a interação e transformação do homem, ela é muito mais acelerada. Ela vai sendo construído, reconstruído e vai aumentando aquelas construções cada vez mais. Veja o exemplo aí dessa Praça 15 de Novembro no centro do Rio de Janeiro, que não tinha nada e ao longo dos anos foi se modificando até chegar a muitas construções e ficar essa metrópole que é lá o Rio de Janeiro. Vamos ver aí a primeira imagem. Em 1580, veja que só tinha uma igrejinha próximo ao mar. E aí, em 1620, já foi aparecendo mais construções. Em 1750, as construções foram aumentando. E veja que está havendo um aterro aí. 1870, veja que o mar vai se afastando. 1910, mais construções ainda. Em 1988, veja como está a Praça 15 de Novembro. Imagine hoje, né? Que aí só mostrou até a década de 80. Imagine agora, né, no século 21, em 2020, como devem estar essas construções, certo? Aí você vê uma interação e a transformação constante da paisagem, com elementos sociais, neste caso aqui. Então, os elementos naturais e sociais da paisagem estão em constante interação e transformação. Analisar esses elementos possibilita compreender as relações entre a sociedade e a natureza. Então, está sempre tendo essa interação dos elementos sociais com os naturais e sempre se transformando. Há essa interação com a sociedade, com a natureza, certo? A paisagem ao nosso redor pode revelar muito sobre a história do espaço geográfico e é um ponto de partida para entendermos o lugar onde vivemos e o modo como vivemos. Então, se você for analisar a paisagem, como a gente já vem dizendo em aulas e interações anteriores, que os elementos, você analisando esses elementos da paisagem, você pode subtrair muita coisa e entender a paisagem, entender a sociedade que ali vive, entender
as questões econômicas daquele local, entender uma série de fatores através da análise dos elementos da paisagem. Por exemplo, você pode dizer se o ambiente é um ambiente que moram pessoas pobres ou é um ambiente onde moram pessoas ricas. Pode ver se é um ambiente onde as pessoas preservam a natureza ou não preservam a natureza. Só observar nessa questão dos elementos, se tem muito lixo ou não, se tem árvores, entendeu? Se as construções são bem simples ou se as construções são construções grandiosas, construções caras. Então isso tudo você vai conseguir analisar, tá? Até a questão das pessoas, a área que as pessoas trabalham ali. Por exemplo, se você analisar uma praia que está cheia de barco, provavelmente ali existem pescadores. Um exemplo, né? Então, assim, analisando os elementos da paisagem, é possível você extrair muitas informações daquela paisagem. E para finalizar, vamos ao versículo de hoje. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Então vamos ter essa esperança de que a terra um dia será do nosso Senhor e estaremos mais felizes, com certeza. Fiquem com Deus.